Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo que ela monetizou, e hoje, como prometido, eu vou falar sobre os títulos americanos. Eu já tinha comentado sobre no vídeo de investimentos para 2024, mas eu tinha prometido fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, um vídeo mais aprofundado. E hoje, nesse vídeo, eu pretendo comentar sobre o que está acontecendo com os juros americanos, pretendo comentar sobre o que está acontecendo com os títulos americanos, falar porque, na minha opinião, a gente ainda está numa boa janela de oportunidades e falar sobre como investir. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Pra gente entender o poder dos títulos americanos, entender por que o investimento é tão procurado, por que é um investimento considerado tão seguro, primeiro a gente tem que entender qual é o real poder dos Estados Unidos e o poder do dólar, porque sim, isso está completamente relacionado. Atualmente o dólar é a moeda mais forte do mundo. A moeda mais utilizada por outros países como reserva de valor, já que apesar de nos últimos anos a inflação americana ter aumentado, historicamente ele se inflacionou muito pouco, Ele foi muito bem sucedido em conseguir manter o seu valor no longo prazo. Por exemplo, quando a gente compara o histórico brasileiro com o dos Estados Unidos, isso fica bem óbvio. Os Estados Unidos têm a mesma moeda praticamente desde a independência. A independência americana foi declarada em 1776, foi reconhecida pela Inglaterra em 1783 e o dólar virou oficialmente a moeda do país em 1792. Já quando a gente olha para nossa história, o Brasil teve 9 trocas de moedas, no caso 9 trocas de padrões monetários. E assim, o caso brasileiro entre seus pares mundiais está longe de ser o pior, A gente tem várias economias extremamente mais inflacionárias. Então sim, faz sentido o dólar, uma moeda estável, ser considerada reserva de valor entre os países. Ele é visto como reserva, inclusive em períodos de crise, de volatilidade, de instabilidade. Em períodos de guerra, de instabilidade econômica, é normal o dólar se valorizar. Quando a aversão a risco está alta, o dólar, os títulos públicos americanos costumam ser mais atrativos. Além disso, o dólar de fato é uma moeda global, Ele é utilizado em diversas transações de comércio internacional. Por exemplo, apesar disso ter virado uma pauta aqui no ano passado, faz muito pouco sentido um país querer aceitar o peso argentino como pagamento, que é uma moeda extremamente volátil, extremamente inflacionada e que vale muito pouco, Tem muito pouco valor naquela moeda. É mais seguro, faz mais sentido fazer as transações em dólar por esse motivo. Por esse mesmo motivo, pela sua segurança, pela sua estabilidade, por ser a moeda mundial, ele de fato tem grande vínculo com o mercado de investimento global. Diversos ativos são referenciados em dólar, diversas empresas utilizam o dólar como sua moeda. E enfim, o dólar tem um papel tão grande no comércio internacional, no sistema financeiro global, que de fato ele pode ser usado como uma arma. Nós vimos o que aconteceu durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos usou o dólar como uma arma contra a Rússia. Isso deixou vários países preocupados, fez a China levantar a pauta de desvalorização, fiz vários vídeos sobre. Mas enfim, fato é que hoje o dólar é moeda global, é uma moeda de referência no sistema financeiro internacional, é uma moeda utilizada em várias transações comerciais ao redor do mundo, é uma moeda usada como reserva por diversos países no mundo. E qual a questão? Tudo isso, todas essas características dão superpoderes para os Estados Unidos. Pelos Estados Unidos controlar a moeda mundial, ele tem algumas vantagens econômicas que outros países não têm. Não tem outra forma de falar. Por exemplo, o dólar é tão demandado, por outros países e por investidores de outros países que hoje os Estados Unidos conseguem exportar a inflação. E é engraçado, porque sempre que eu falo de inflação, ou enfim, faço um vídeo explicando a correlação entre a expansão da base monetária e o aumento de preços, porque existe essa correlação. E sempre que eu faço um vídeo desse tipo, aparece um gênio, um especialista de internet, e fala que não existe correlação entre o aumento da base monetária e o aumento de preços, porque nos Estados Unidos eles expandem a base monetária e não teria inflação. E aí, bem, primeiro que a gente está falando de um país que é exceção, não é regra. Se a gente vai falar do aumento da oferta da moeda, tem que olhar também para a demanda. A gente está falando do país que tem a moeda mais demandada do mundo, uma moeda que é demandada pelo mundo inteiro, por todos os países, por investidores do mundo inteiro. Então, sim, esse país, de forma excepcional, tem maior liberdade para aumentar a sua oferta monetária, porque a demanda é muito alta. Ele literalmente exporta sua moeda, ele exporta a inflação, não tem outra forma de falar. E segundo, apesar dos Estados Unidos ter esse superpoder, de conseguir exportar a inflação, existe um limite, lei da oferta e da demanda. Se mesmo com a demanda americana, que é uma demanda excepcionalmente alta, se mesmo assim a oferta monetária consegue aumentar numa velocidade maior, isso vai se transformar em inflação de preços. Um grande exemplo foi a pandemia. Historicamente, os Estados Unidos tinham inflação na casa de 3%. Na pandemia, aumentaram os dólares em circulação em 50%. Isso se refletiu na inflação, que foi para 8%.
Uma inflação normal para muitos países, mas para os padrões americanos era absurda. E essa mesma discussão vale para o endividamento americano. Sempre que eu faço vídeo falando sobre necessidade de respeito fiscal, sobre necessidade de controle fiscal, sobre manter a dívida pública num patamar saudável, sempre que eu faço um conteúdo assim, aparece um gênio e fala sobre o endividamento dos Estados Unidos. Sempre que eu faço um conteúdo desse tipo, aparece uma alma abençoada para falar que eu estou mentindo, porque o endividamento dos Estados Unidos é alto e eles estão bem. E, de fato, o endividamento americano está em patamares assombrosos, Já fiz alguns vídeos aqui comentando sobre isso. Os Estados Unidos têm endividamento alto, Ele gasta mais do que arrecada e para o governo conseguir funcionar, eles acabam emitindo dívida. E que, teoricamente, essa dívida teria que respeitar um teto, Tem um valor máximo que ela poderia atingir, que é estabelecido pelo Congresso, chamado teto da dívida, mas na prática esse teto não significa porra nenhuma, Porque sempre que é necessário, sempre que os Estados Unidos se aproximam do teto da dívida, eles simplesmente aumentam o teto. E aí, só para vocês terem uma noção, desde o seu início, o teto da dívida já foi elevado mais de 100 vezes. Então, sim, na prática esse teto não significa nada e o endividamento americano acaba sendo absurdamente alto. Só que aí vem o que eu falei, a gente está falando da exceção, não da regra. A gente está falando do país que controla a moeda global e que, por causa disso, tem um superpoder. Pelo dólar ser a moeda global, pelos títulos americanos serem os títulos mais demandados do mundo, os Estados Unidos conseguem ter um nível de endividamento mais alto que de outros países. Até porque esses outros países compram seus títulos, têm dívidas em dólar. Então, assim, Estados Unidos não é base para comparação. E aí a gente chega na situação que estamos hoje. O que acontece? Os juros americanos, historicamente, são muito baixos. Porque, historicamente, os Estados Unidos é abençoado com essas condições que eu falei. Os juros nominais chegaram na casa de 0%, ou seja, descontada a inflação, que apesar de ser uma inflação baixa, era uma inflação existente, os juros reais eram negativos. O que em qualquer outro país do mundo seria uma situação bizarra, Você poupar, emprestar e não receber nenhuma valorização real em troca. Mas nos Estados Unidos, isso funcionou de forma saudável por muito tempo por causa desse superpoder. Só que agora estamos num cenário novo. Desde 2022, os juros americanos subiram pra cacete, justamente para controlar essa alta inflação pós-pandemia. E assim, não é normal essa subida. Não é normal a maior economia do mundo, que controla a moeda global, pagar juros altos, começa por aí. E, além disso, foi uma subida que aconteceu de forma muito rápida, muito abrupta. E nisso entra uma janela de oportunidade muito interessante quando a gente fala dos títulos americanos. Agora, esses títulos estão pagando. E para os padrões americanos, estão pagando alto. Estamos falando de juros de 5% em dólar. Não estou falando de juros de 9% em real. Não, eu estou falando de juros de 5% na moeda global, na moeda mais demandada do mundo. Então, assim, é uma janela, é uma oportunidade, mas não é uma janela que vai durar para sempre. Já estão falando da queda dos juros americanos, do fim do ciclo de alta. Inclusive, quando a gente olha para o preço dos títulos, que é inversamente proporcional aos juros, a gente já não está mais no fundo. O mercado, desde o fim de 2023, já vem precificando o corte dos juros. Então, sim, a janela tá fechando. Só que aí vem, daqui a 2 anos vai ficar negativo de novo e você vai chorar porque não comprou. E aí, deixando claro que eu tô falando disso, dessa questão de preço versus juros, porque quando a gente fala de renda fixa americana, a gente está falando de pré-fixado. Ou seja, quando os juros aumentam, o preço do título cai. Mas quando os juros caem, o preço do título aumenta, dá para ganhar com marcação. E a grande verdade é que seja para bem ou para pior, os juros vão cair. E aí vamos lá, como investir? Quando a gente fala de renda fixa americana, a gente está falando de algumas classes de ativos. Tem realmente os bonds, os títulos diretamente, que aí podem ser títulos do Tesouro mesmo, que seriam aqueles títulos livres de risco, já que são emitidos pelo governo federal dos Estados Unidos, teoricamente o emissor mais seguro do mundo. O risco de você não receber essa grana é o risco dos Estados Unidos não te pagar. E além desses bonds do Tesouro diretamente, você também teria os títulos de dívida corporativa. Ou seja, no lugar de você emprestar o dinheiro para o governo americano, o governo federal, e ele prometer te pagar de volta com um juro X fixado, você vai emprestar o seu dinheiro para uma empresa privada. E aí já tem um risco maior, obviamente, A gente está falando de crédito privado, títulos emitidos por uma empresa. Além disso, você pode investir em fundos de renda fixa, A gente tem produtos bem similares aqui no Brasil. Ou, que eu acho uma opção muito boa para quem está começando, inclusive é a opção que eu estou usando agora,
ETFs. É uma opção bem rápida e fácil, não tem muito mistério, e o que eles fazem no fim do dia é replicar o desempenho dos títulos. E aí tem ETFs diferentes replicando o desempenho de títulos diferentes. Então você tem ETF mais focado para título de curto prazo, ETF mais focado para título de longo prazo. E como no meu caso eu estou pensando em ganhar com marcação ao mercado numa janela maior, então eu estou olhando para ETFs que replicam títulos de longo prazo. Estou olhando muito para TLT, especificamente. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouco sobre renda fixa americana, sobre as oportunidades, qual o cenário que a gente está hoje. Como eu falei, a gente não está mais no fundo, mas ainda é uma boa janela de oportunidade. Realmente a gente teve a confirmação agora do FED que a gente vai entrar num ciclo de baixa dos juros americanos. Isso vai acontecer seja pelo bem ou pelo mal, né? Seja com um pouso suave ou seja por uma recessão, como eu falei no vídeo de investimentos para 2024. Espero que o vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas, que tenha ajudado. Comenta o que vocês acharam, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.